O presidente do próximo painel da conferência de encerramento, Dr. Felipe Martins Pinto, é advogado, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, professor associado de processo penal da Universidade Federal de Minas Gerais e conselheiro federal da OAB. Com a palavra, o presidente do painel, Dr. Felipe Martins Pinto, para a apresentação dos conferencistas e condução dos trabalhos. Uma boa noite. Antes de mais nada, agradeço o convite honroso que me foi formulado pelo presidente da Comissão de Processo Civil da OAB, o conselheiro Bernardo Câmara. Na sua pessoa, gostaria de saudar tantos que contribuíram para que tivéssemos esse evento que vai mostrar o protagonismo de Minas na discussão do processo civil, a liderança do presidente Bernardo Câmara, junto aos colegas advogados e professores, e uma convergência importante que vamos verificar de pensamentos plurais, pensamentos de várias matizes e que, nesse momento, se somam para buscarmos uma construção mais justa, mais efetiva do direito, especialmente no momento em que o judiciário precisa se adequar às novas tecnologias que, apesar de trazerem conquistas importantes, vieram de uma forma muito agressiva e que, naturalmente, exige que nós tenhamos ainda mais empenho nessas discussões. Eu recebi uma informação de que a professora Tereza ela tem um compromisso e nós vamos fazer uma inversão de ordem. Vamos começar a exposição, então, por ela, dando-lhe boa noite, professora Tereza Arruda Alvim. Professora Tereza vai falar sobre os precedentes à brasileira, um tema instigante, inclusive para nós da área processual penal. Professora Tereza, que é professora da PUC de São Paulo, livre docente, doutora e mestre pela mesma instituição, coordenadora da revista de processo, uma referência para todos nós, independente de qual seja o tema do direito. Todos sempre nos socorremos às suas obras. É um prazer recebê-la, professora. Fique à vontade. Prazer é meu, Felipe. A senhora tem a palavra, professora. Ótimo. Muito obrigada. Boa noite, Felipe. Muito obrigada ao Diele, ao Bernardo Câmara, pelo convite gentil para que eu estivesse aqui hoje participando desse evento absolutamente fantástico. Eu espero que depois que passe essa fase que nós estamos vivendo, a gente não esqueça que num congresso assim, né, sem prejuízo dos presenciais, num congresso assim a gente consegue realmente reunir, como vocês conseguiram, 11 mil pessoas, né? Na verdade, se metade dessas pessoas assistirem ao evento, já está mais do que maravilhoso. Então, eu acho que essa é das coisas boas que vão ficar da pandemia, né? A possibilidade de a gente reunir gente de todo o Brasil, sem precisar sair de casa, sem precisar tomar um avião, sem precisar ficar em hotel, e aproveitar dessas palestras maravilhosas com esse povo super competente que vocês conseguiram reunir aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada, Jelly, muito obrigada, Bernardo. Boa noite aos amigos que eu estou enxergando aqui na minha tela, que eu nem sei se está todo mundo, Ronaldo, Léo Beraldo, Fernanda, Luiz Cláudio. Então, vou me desincumbir nos próximos 20, 25 minutos no máximo, de dizer alguma coisa para vocês a respeito do que eu venho chamando de precedentes à brasileira, sem nenhum tipo de demérito, não é um captis diminúcio. Eu quero, muito rapidamente, dizer para vocês aquilo que me parece típico do modo como os precedentes foram encampados pelo ordenamento processual civil brasileiro. A minha ideia, então, basicamente, é desmistificar um tema. Desmistificar o tema, dizer que para a gente entender como os precedentes funcionam no Brasil, a gente não precisa saber o que é overruling, o que é distinguishing, não precisamos falar inglês, nada disso, né? Na verdade, até a doutrina que tem se servido dessas expressões tem feito isso com um pouco de abuso, e o que, no meu entender, é extremamente negativo, porque acaba afastando as pessoas, né? Pessoas começam a ver tantos temas em língua estrangeira que começam a criar uma certa aversão pelo tema.
quando, na verdade, o assunto é importante, atualíssimo, e ele só enfrenta sempre, né, principalmente por parte da doutrina mais tradicional, vem enfrentando, né, alguns preconceitos. Mas, em geral, esse tema precedentes, principalmente nos países de civil law, quer dizer, naqueles países em que o juiz tem que decidir de acordo com a lei, né? O juiz brasileiro decide de acordo com a lei porque a gente adota a teoria da tripartição de poderes, aquele que cria direito é o poder legislativo, e ao judiciário cabe, pura e simplesmente, interpretar a lei. E, tradicionalmente, não se vê nessa atividade interpretativa um quid criativo, né? Mas, na verdade, a criação do direito por parte do Poder Judiciário é um fato. É inegável, está aí para todo mundo ver, os exemplos são fartíssimos, né? É o Poder Judiciário que diz o que é família para fins de empenhorabilidade do bem de família, né? Vocês devem se lembrar da evolução da jurisprudência, que foi muito interessante, né? Como a jurisprudência discutia sobre se um fulano que mora sozinho seria família para esse efeito, né? Seria família uma comunidade de primos, né? Hoje a jurisprudência tem adotado de uma maneira uniforme um conceito extremamente largo do que seja família para efeito de empenhorabilidade, né? O que significa a palavra mãe, por exemplo, para fins de receber certo benefício previdenciário. Essa palavra abrange também a mãe adotiva ou só a mãe natural? Enfim, é o juiz que dá, nesses dois exemplos que eu dei, e os exemplos são fartíssimos realmente, a versão final da regra escrita, né? É o juiz que diz, na verdade, o que o jurisdicionado tem que fazer. Ele dá a versão final da norma. Esse é um fato inevitável que, portanto, deve ser reconhecido, porque só assim ele será disciplinado, né? A gente pode fingir que não vê, mas esse fato está aí. Basta a gente lembrar de ocasiões em que o Poder Judiciário foi responsável, sem se basear em texto legal nenhum diretamente, pela criação de todo um regime jurídico, como, por exemplo, o regime jurídico da concubina, né? Há muito tempo atrás, vocês são mais jovens, não viveram isso, mas se estudaram, devem se lembrar, porque esse é um exemplo muito, muito gritante dessa participação evidente do judiciário na criação do direito, é o regime jurídico da concubina, né? Lá atrás, há 60 anos atrás, a concubina era tratada como uma pecadora, né? Terminava o relacionamento, ela não tinha direito a nada. Depois começou a pensar que poder-se-ia enxergar na situação de duas pessoas que viviam juntas, como se fossem casadas, uma sociedade de fato. Depois passou-se a entender que essa sociedade de fato nem demandaria uma prova efetiva de contribuição da concubina, né? Bastava o apoio que ela tivesse dado, vivendo como se ela fosse mulher, né, no papel, que ela já faria jus a essa divisão, né? Bom, e aí, finalmente, o legislador acordou, né? E lá na Constituição de 88, criou essa figura da união estável. Outra situação em que o direito mudou por obra exclusiva do Poder Judiciário foi a evolução do direito, e finalmente o que hoje se entende ser correto, casamento de pessoas do mesmo sexo. No primeiro momento, se viu na união dessas pessoas uma união estável, o que já foi um grande passo, para depois se admitir que se pudesse realizar o instituto do casamento, a instituição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, se percebe, né, porque, no meu entender, é inevitável que se perceba que o judiciário desempenha um papel de bastante relevo na construção do próprio direito, ou, trocando em miúdos, o juiz, de fato, numa certa dimensão, cria direito, é natural que o CPC tenha trazido, né, porque o legislador de 2015 foi sensível a essa realidade, uma série de consequências dessa constatação. Então, se o juiz cria direito, a jurisprudência tem que ser estável, lógico, né? Se o que o juiz diz é direito, os tribunais não podem mudar de posição da noite para o dia, né? Injustificadamente, decidir o mesmo tema de modos diferentes ao longo de um ano, né? É por isso que o artigo 926 de índole principiológica diz lá que os tribunais devem construir uma jurisprudência firme, estável, harmônica, né? É claro que o legislador não pode dizer para um tribunal que ele não pode mudar de opinião. É lógico que os tribunais podem mudar a sua jurisprudência, mas eles não podem fazer isso de forma banal. E o Código, de certo modo, avisa isso para os tribunais. Ele diz isso,
né? Ele deve ser bem compreendido, porque quando o 927 diz, por exemplo, que quando há alteração de jurisprudência firme, de jurisprudência adotada em súmula, de tese adotada em repetitivo, deve haver audiências públicas, deve haver a oitiva de amici curiae, com isso, o Código está dizendo para os tribunais que mudar a jurisprudência é mudar o direito, portanto, isso não pode ser banalizado, né? Então, a jurisprudência, porque é direito, deve ser estável. Deve ser também, é lógico, por causa do princípio da isonomia, uniformizada, né? Nós temos desde lá atrás as ações coletivas, que também têm essa preocupação, embora essa não seja a única, a uniformização de jurisprudência, que havia no Código 73, né? Recurso especial por dissídio, e o Código de 2015 é farto em exemplos de institutos que foram concebidos justamente com o objetivo, né, de gerar respeito ao princípio da isonomia, de diminuir, e esse é um efeito colateral, a carga de trabalho dos tribunais, né, que são os recursos repetitivos, o IRDR, o IAC e etc. Né? Porque o juiz cria direito é que a jurisprudência tem que ser, como eu dizia, estável, primeira consequência, uniformizada, segunda consequência, imposta, terceira consequência. E é nesse contexto de compreensão, no sentido de que o juiz cria direito, é que se criaram os precedentes vinculantes. No meu entender, os precedentes vinculantes no sentido forte, que são aqueles precedentes que os tribunais superiores têm chamado de precedentes qualificados, são aqueles que, se desrespeitados, geram a possibilidade do manejo da reclamação. E, finalmente, a quarta e última competência é, se a jurisprudência cria norma, em muitos casos, os seus efeitos têm que ser modulados, né? Porque a regra do jogo não pode mudar no meio da partida, porque eu não posso ter a minha conduta avaliada de acordo com um padrão que não existia no momento em que eu agi, né? Então, se eu não recolho determinado tributo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque esse tributo é tido e havido tranquilamente, né, uniformemente pelo STF como inconstitucional, de repente muda a composição daquele tribunal e passa-se então a decidir no sentido de que o tributo é constitucional, eu não estou devendo 5 anos, né, porque eu agi de acordo com o direito em vigor naquele momento, né? O que é o direito em vigor? É a lei interpretada pelos tribunais com base na doutrina, né? O direito, como eu sempre digo, no meu entender, é um fenômeno que se apoia num tripé. É como se fosse um banquinho. É o que emerge, né, da combinação, da engrenagem da lei, da jurisprudência e da doutrina. Então, eu não recolhi porque se entendia que esse tributo não era devido, né? Então, em casos como esse, por exemplo, deve haver modulação. O que é a modulação, senão a consequência do reconhecimento de que os tribunais criam normas jurídicas. Bom, o modelo do que eu chamo de precedentes à brasileira na verdade, são os recursos repetitivos. Os recursos repetitivos são o que, no meu entender, simboliza de uma maneira mais expressiva aquilo que eu chamo de precedentes à brasileira, e vou explicar por quê. Como é que está a situação hoje? Os tribunais superiores estão, principalmente o STJ, né, porque, no meu entender, os repetitivos extraordinários foram engolidos pelos repetitivos avulsos, né, mas essa não é a finalidade dessa minha exposição, mas vamos falar dos repetitivos do STJ, né? Os ministros estão bastante animados, né, com razão, né, felizmente, em fazer uso desse método de julgamento de recursos, né? Mas, infelizmente, eles têm aprovado teses que, no meu entender, são um pouco amplas. E, por outro lado, e essa é uma tendência de abertura, quer dizer, eles estão indo com tanta sede ao pote que, quando eles julgam com recurso repetitivo, eles acabam formulando teses que desbordam, que ultrapassam os limites do próprio recurso, né? E isso, na verdade, não é bom. Isso, na verdade, eles não deveriam e, no duro, não poderiam fazer. Por outro lado, nós temos uma tendência de fechamento, porque eles não têm querido, os tribunais superiores de um modo geral, mas principalmente o STJ, eles não têm querido controlar os seus precedentes, se os seus precedentes estão ou não sendo obedecidos pelos outros tribunais. Então, resumindo e concluindo, há uma tendência de abertura, no sentido de um uso bastante intenso do regime dos repetitivos, às vezes até com a formulação de teses que são um pouco mais amplas do que elas poderiam e deveriam ser,
né? E a tendência de fechamento. Olha, nós estamos aqui fixando precedentes, mas não é nossa tarefa a de controlar se os outros tribunais estão ou não estão obedecendo os nossos precedentes, o que, no meu entender, também está equivocado, né? A lei tem sido interpretada de uma maneira extremamente forçada, né? Há malabarismos interpretativos para se entender que hoje a lei não prevê a possibilidade de os tribunais superiores controlarem o cabimento, controlarem a obediência aos seus próprios precedentes. E, afinal, o que são essas teses? Essas teses são um fenômeno tipicamente brasileiro, como disse a vocês. Elas são uma espécie de súmula da decisão. Elas tomam forma de um enunciado normativo. São a descrição da hipótese fática, mais somada à solução que lhe foi dada pelo tribunal. Então, isso acontece quando se pretende dar a solução a casos que se repetem milhares de vezes de modo absolutamente idêntico. Isso porque os repetitivos foram, de fato, concebidos com o objetivo de administrar, com o objetivo de gerenciar um fenômeno também bem brasileiro, que é a litigância de massa, né? Então, o que acontece nos repetitivos? Que são, como eu disse, o símbolo desses precedentes que eu chamo de precedentes à brasileira. Há o julgamento de um recurso que determina como vão ser decididos os demais. Portanto, se trata da decisão de um recurso, a tese tem que se limitar à impugnação. O objeto do recurso limita a atividade do tribunal. É vedado pelo sistema, portanto, a um tribunal superior dizer o seguinte: olha, eu estou dizendo isso para esse caso, mas essa minha solução também se aplica aos casos X, Y, Z. Então, por exemplo, eu estou decidindo, num recurso que foi afetado aqui, que a comissão de corretagem pode ser transferida ao comprador do imóvel, desde que haja muita clareza no contrato, né? Esqueci de dizer, isso também se aplica aos imóveis comprados do programa Minha Casa Minha Vida. O tribunal não pode dizer isso. Aliás, isso aconteceu muito recentemente e o tribunal, de fato, não disse isso. Pelo contrário, o ministro relator observou que o precedente julgado só se aplicava aos casos que não estavam cobertos pelo programa Minha Casa Minha Vida, que ia ter que ser afetado um outro recurso para decidir sobre aquele problema jurídico especificamente ligado àquela outra situação, né? Bom, e o tribunal, quando decide um repetitivo, também não pode dizer que a solução para esse caso é X, mas se o caso fosse diferente, seria Y. Então, o tribunal não pode, por exemplo, dizer, olha, a competência para decidir uma ação em que duas empresas discutem o uso de marca, né, por causa de concorrência desleal, é da Justiça Estadual. Mas, se a causa de pedir do pleito de suspensão do uso da marca fosse baseada na nulidade do registro, aí a competência seria da Justiça Federal e o INPI seria litisconsórcio necessário. Não. Isso também os tribunais superiores não podem fazer, né? Decido o meu caso e, olha, se fosse um pouco diferente, a solução seria outra. Bom, me parece realmente, e eu felizmente não estou sozinha, que no sistema de precedentes à brasileira, o que vincula, na verdade, não é a ratio, é a tese. A tese, com toda a certeza do mundo, é um fenômeno jurídico muito mais simples do que a ratio, né? Há tratados e tratados escritos nos países de common law para se saber o que é, afinal, a ratio. Então, encontrar a ratio não é algo que possa ser feito com a simplicidade que o sistema do julgamento dos repetitivos, na verdade, supõe, né? Porque vocês sabem, o regime do julgamento dos repetitivos é muito simples. Se afeta esse recurso é julgado, né? Fixa-se uma tese e há adequação de todos os outros processos que tiverem em curso no país que versem sobre o mesmo problema, né? E que muito provavelmente estarão suspensos. Essa é uma outra pergunta que eu faço. Como é que eu posso suspender a priori todos os casos que têm a mesma ratio? Impossível, né? Como é que eu posso fazer essa adequação quase automática de ratio? De forma alguma. Encontrar a ratio é um processo muito mais complexo, muito mais refinado do que redigir uma tese, né? E as teses se prestam para resolver questões absolutamente idênticas, como, por exemplo, a assinatura básica,
né? Eu acho que é um exemplo acadêmico do que sejam os casos que dão origem à possibilidade, né, de se resolver o problema da litigância de massa no país a respeito daquele tema por meio dos repetitivos, né? Então, me parece que realmente é assim que se deve proceder quando se trata de repetitivos, quando se trata de IRDR, né? Bom, então isso é o que eu chamo de precedentes à brasileira. Mas no Brasil também se trabalha com a ratio. E o que é a ratio, no fundo? A ratio é a estrutura fundamental do raciocínio jurídico que serve de base a uma decisão. Então, a importância de se trabalhar com a ratio surge justamente quando não se trata de casos iguais, né? Trabalhar com a ratio é trabalhar por analogia, né? Eu estou aqui diante de duas pessoas que eu respeito muito e que escreveram trabalhos maravilhosos sobre precedentes, que são o Ronaldo Kramer e o Dierle, né? E vocês também dizem isso, né? Encontrar a ratio não é algo automático, né? E aplicar a ratio a casos análogos é algo que dá uma dor de cabeça infinita. Não é algo que se possa fazer com esse sistema dos repetitivos, que é um sistema desenhado pelo legislador de uma forma simples. A gente pode citar até um exemplo em que não há tanta complexidade em encontrar a ratio. Mas, claro que todas as decisões que o Poder Judiciário brasileiro tomou a respeito da possibilidade, por exemplo, de se pagar o vale-transporte em dinheiro, as questões que se levantavam eram: pode-se pagar em dinheiro? Se pagar em dinheiro, se converte em salário? Né? Se converter em salário, se transforma em base de cálculo para contribuição previdenciária? A decisão que se dá para a questão do vale-transporte, óbvia e evidentemente, é a mesma decisão que se deve proferir para resolver os problemas do vale-refeição. Os casos não são iguais, mas a ratio é a mesma, né? O sistema dos repetitivos, no meu entender, para ser eficiente, deve ser visto e compreendido e tratado de forma simples, para resolver a principal causa de sobrecarga dos nossos tribunais, que é justamente a litigância de massa, né? Então, para gerar isonomia, previsibilidade, segurança jurídica, para que esse sistema produza bons e rápidos resultados, é necessário que ele seja compreendido a partir do que ele realmente é. Então, tratar dos precedentes nos repetitivos, falando em distinguishing e overruling, com um requinte que, no meu entender, esse sistema não comporta, na minha opinião, não leva a bons resultados. É complicar aquilo que pode ter a nossa cara e ser simples e eficiente, resolvendo os nossos problemas, os problemas brasileiros, os problemas que nós temos. Muito obrigada pela atenção de vocês, acho que consegui me manter no tempo e consegui transmitir o que, no meu entender, era fundamental para vocês entenderem o que, na minha opinião, caracteriza os tais precedentes à brasileira. Muito obrigada pela oportunidade.